Boa noite, estamos de volta aqui na Band FM 96,1 para mais uma entrevista, né, que essa semana vocês já sabem, vocês estão acompanhando. Estamos recebendo os candidatos a prefeito de Campos nas eleições de 2024. Hoje nós vamos conversar, né, com a candidata da coligação União Brasil PSB, denominado Campos Pode Mais, a delegada Madeleine. Antes, deixa eu apresentar minha parceira aqui de bancada, a Leandra Alves. Boa noite, Leandra. Boa noite, Alfredo. Boa noite, candidata. Boa noite também para você, nosso ouvinte, sempre sintonizado em 96.1. Acredito que é a primeira vez que a senhora dá entrevista para a Band, né? Sim. A Band é a rádio mais ouvida de Campos. São mais de 100 mil ouvintes diários, também conectados com a gente, né, por meio do nosso aplicativo, que também é um sucesso digital. São 68 mil downloads, segundo dados de Google Play e Apple Store, e a gente conta sempre com a sua companhia e com a sua preferência. Exatamente. Então, vamos começar aqui. Delegado, eu gostaria que a senhora se apresentasse para o nosso ouvinte, seu eleitor. Bom, quero agradecer primeiramente aos telespectadores e ouvintes, né, da rádio e agradecer a oportunidade de estar aqui, Alfredo, Leandra, para apresentar as minhas propostas, né, para os nossos eleitores principalmente. Então, eu quero dizer que eu sou candidata pela coligação Pode Mais, que é a União Brasil e PSD, além de outros partidos. Eu sou delegada de polícia há 16 anos. Eu costumo dizer que eu sou delegada de polícia, mas eu não nasci delegada de polícia. Eu sou alguém que venho de uma história de superação, venho de uma família muito simples. Meu pai foi cortador de cana aos 12 anos de idade, teve que sustentar os irmãos, ele era analfabeto, morreu aos 87 anos de idade, analfabeto funcional. E a minha mãe foi uma pessoa muito aguerrida também. Aos 17 anos de idade ficou órfã, absolutamente órfã, e teve que dar duro na vida, se superar. Juntos, né, a nossa família constituída, eu sou a filha mais nova de 6 irmãos e desde sempre todo mundo aprendeu a trabalhar. Então, hoje, que eu posso dizer que o legado da minha família é um legado de integridade, de amor ao trabalho. Meu pai que sempre me incentivou muito a estudar, e ele dizia que não podia deixar herança para mim, a única herança era o estudo. Então foi através da educação, de muito esforço, né, que eu consegui me tornar delegada de polícia. Mas antes disso eu falo que eu sei e entendo a dor do povo campista, porque assim como a maioria da população, eu andei de ônibus até os 26 anos, que foi quando eu me tornei a delegada mais nova do estado do Rio de Janeiro. Eu usei a saúde pública, como a maioria das pessoas, eu usava o Ferreira Machado, usava a Beneficência Portuguesa e o postinho do IPS, e como a maioria das pessoas, tive que entregar currículo, carteira assinada. Então, eu sou feliz por ser delegada de polícia, tenho honra do meu cargo, né, que eu consegui. E isso foi, como eu falei, por transformação da educação. Então, eu valorizo muito a educação. Por onde eu passei como delegada de polícia, eu tive a oportunidade de transformar a realidade das pessoas. No último momento, agora como delegada, eu estive à frente da delegacia especializada de atendimento às mulheres em Campos, e ali, em apenas um ano de gestão, nós conseguimos nos tornar a delegacia que mais prendeu agressores de mulheres no estado do Rio de Janeiro. Esse resultado ele é comemorado ainda, a delegacia ainda é referência no estado, sobretudo pela gestão exitosa. Então, assim, eu trago para a população campista um anseio de mudança, né, trazer esperança, otimismo através de uma nova política de transformação, em que a gente possa ter saúde, que a gente possa ter transporte, em que a gente possa gerar empregos e renda na nossa cidade e, sobretudo, autoridade para colocar tudo isso em ordem. É por isso que eu me coloquei, estou na política e eu acredito que eu faço parte do novo futuro da nossa cidade. Bom, delegada Madeleine, a gente vai entrar na questão do programa de governo, das suas propostas, né, que estão ali no programa de governo. E eu gostaria que a senhora iniciasse falando de um problema que está muito presente em nossas vidas, que é a situação do transporte. Qual é a sua proposta para resolvermos o problema do transporte em Campos? Bom, o transporte de Campos ele precisa ser resolvido de forma séria e planejada. Não pode ser de uma forma desorganizada e com uma enrolação, como está acontecendo agora nesse atual governo. E para isso, os terminais eles precisam ser organizados de uma forma digna e moderna. E como é que funciona isso? Eu gosto de dizer uma frase que esclarece muito bem como vai funcionar o transporte da nossa cidade. Cada um no seu quadrado.
O que significa isso? Que as vans vão circular em localidades mais distantes, como Santo Eduardo, Imbé, Serrinha, Farol, e elas vão até o terminal onde será feita a integração. E a pessoa que pagou essa passagem, ela vai pagar essa passagem de uma forma única para haver essa integração. O que não pode acontecer hoje é o que está acontecendo, desculpa, o que não pode acontecer no futuro é o que está acontecendo, são pessoas que pagam até 15, 16 reais para vir, por exemplo, do Farol até Campos. Então isso dificulta, inclusive, a empregabilidade. Pessoas que moram nessas regiões distantes não conseguem ter um emprego na nossa cidade porque fica muito custoso. Além disso, nós precisamos fiscalizar esses ônibus, porque não se sabe hoje quanto tempo que você vai ficar esperando num ponto, por exemplo. Pessoas reclamam muito, Alfredo, de ficarem 2, 3, até 4 horas esperando por um ônibus. Isso é inadmissível. E principalmente por falta de fiscalização das empresas que isso vem acontecendo. Então, quem é penalizado hoje é o próprio passageiro, contribuinte, isso não pode mais acontecer. Além disso, nós vamos trazer de volta as linhas circulares, que eram muito produtivas. Quando eu era criança, né, eu me lembro de pegar ônibus circulares que iam, eu conseguia pegar o capão circular, por exemplo, que era o que eu usava, e isso facilitava muito a vida das pessoas. Hoje, por exemplo, quem mora no Parque Eldorado, se quiser ir para o Jardim Carioca, de ônibus, ela vai ter que ir e levar até quase 2 horas, o percurso que você faz de 5 minutos de carro, né, não mais que 5 minutos. Então, voltar com as linhas circulares. E para as mulheres, eu deixo claro aqui que como delegada das mulheres, como fui, eu recebia muitas denúncias de mulheres que sofriam assédio dentro dos ônibus. Então, nossa intenção é colocar câmeras dentro dos ônibus para que essas mulheres possam se sentir seguras. E como é que a gente vai fazer tudo isso? Só pode acontecer se houver autoridade para fiscalizar, modernizar e cobrar das partes integrantes de todo esse processo, que são as vans e os permissionários dos ônibus, sem que isso possa prejudicar o usuário, que é o que acontece hoje. Se a gente parar para pensar na real situação hoje, já foram gastos praticamente 20 milhões, quase 30 milhões de investimentos de subsídios de óleo diesel, por exemplo, para as empresas, um gasto com cerca de 20 milhões nos terminais que ainda não foram entregues, e hoje a reclamação das ruas é que o transporte público está ainda pior do que era há 4 anos. Então, a população hoje, ela não quer saber de quem é o problema, por que o transporte não funciona, porque o problema vem se arrastando há quase 30 anos. A situação é, a população quer saber quem é que vai resolver o problema, e eu posso afirmar que eu vou resolver o problema em 25, e é por isso que eu estou aqui. Candidata, no seu plano de governo, a senhora menciona a necessidade de uma arrumação no transporte público e critica a atual gestão por concentrar, né, a gestão do transporte em uma só unidade administrativa, no caso, o IMTT. A senhora pensa em criar algum outro órgão ou até mesmo em uma empresa pública de transporte? Não, a minha crítica não é exatamente essa. A minha crítica no meu plano de governo é se existe a necessidade de várias secretarias nesse sentido. Porque hoje, por exemplo, nós temos IMTT e mais a segurança, o IMTT e a mobilidade urbana. E isso com vistas a enxugar a máquina pública. Então, nós vamos ver a viabilidade de enxugar e não de crescer. De integrar tudo em uma pasta só. Exato. Mobilidade e transporte, que hoje não é integrado. Exatamente, porque tudo conversa. Certo. Agora, nós temos ouvido, né, que em breve a cidade vai receber um recurso proveniente de um empréstimo do governo federal da ordem de 540 milhões de reais para substituição de frota. A senhora ganhando esse dinheiro vai estar entrando na sua gestão. Como a senhora vai administrar isso? Como vai ser, né, tendo esse recurso para adquirir ônibus novos para a cidade? Primeiro, a gente tem que fazer aí uma grave crítica a essa situação, porque quando o atual prefeito ele coloca que nós recebemos, né, um valor de 500, não foi recebido. Esse valor é um empréstimo que será pago com juros e correções monetárias, podendo passar a chegar a 1,5 bilhão de reais. É um valor exorbitante e que, inclusive, quem vai pagar é você. Então, tem que ficar muito claro isso, porque isso vai trazer um custo muito grande para nós. A gente pode chamar aí de a terceira venda do futuro, né? E isso vai onerar muito os cofres públicos e tem que ter muito cuidado com isso. Porém, né, hoje quem está com a caneta na mão é ele. Se esse empréstimo for assumido, vai ser
a partir de 2 anos, ou seja, quem vai pagar efetivamente é o próximo administrador daqui a 2 anos e, quiçá, os próximos. Então, com esses recursos é preciso trazer principalmente modernidade, se vierem, de fato, né? Não sei em que processo, que ponto do processo administrativo de concessão, de aquisição desses valores está, mas se vier, nós vamos ter que administrar de forma a trazer maior modernidade possível, principalmente linkando a questão dos aplicativos para que as pessoas possam saber a hora e aonde exatamente aquele ônibus está. E, obviamente, trocar as frotas, né, ajudando de forma, claro, a ter um processo de transparência com as empresas de ônibus, porque, assim, a gente tem que lembrar que a última licitação, que ainda é do período de Rosinha, nós tínhamos 293 ônibus. Hoje não circulam nem cerca de 100 ônibus na nossa cidade. Então, há uma defasagem muito grande. É preciso entender esse processo licitatório, o porquê desse número que não se encontra aí entre 293 e 100 ônibus aproximadamente, por que eles não estão nas ruas e, a partir daí, fazer a entrega e o gerenciamento desse dinheiro de forma transparente, para que nunca quem pague isso seja o usuário e ele fique com defasagem. Eu acho que a principal ampliação dessa estrutura desse programa é a circulação de ônibus na cidade. E ainda assim, a gente pensa em trazer aqui uma linha especial que circule entre as unidades de saúde da nossa cidade. Porque hoje é uma realidade, as pessoas precisam sair, por exemplo, do HGG e ir para o São José ou vice-versa, e não existe um ônibus que integre essas unidades hospitalares. Então, nós pensamos numa linha especial, e aí seria uma linha providenciada pela própria prefeitura, para que essas pessoas possam ter um total atendimento, inclusive de saúde. Ainda falando sobre transporte, mas eu queria citar o caso dos taxistas. Sim. Eles são muito participativos, né, Alfredo, com a gente lá na Band. Eles sempre cobram um aplicativo. Hoje, Campos, ele oferece para o taxista o Táxi Rio, que é um aplicativo do Rio, que eles também estão utilizando aqui. Só que ele não foi amplamente divulgado para a população e os taxistas também têm um certo receio, porque eles não têm identificação, né, com o aplicativo. A senhora falou em modernização na pasta. Sim. A senhora pretende criar um aplicativo para o taxista, talvez com a parceria público-privada com as próprias universidades para o desenvolvimento dele? Então, o nosso plano de governo, você até vai ver aí que ele está norteado por 3 vertentes, que é a inovação, a desburocratização e a descentralização do serviço. E aí, a gente pegando aí o eixo da inovação, que vai ser um eixo muito forte do nosso governo, a gente tem parcerias, e aí a gente já vem conversando, por exemplo, com a UENF, que tem a questão das incubadoras, que tem, há já esse desenvolvimento muito forte em Campos, mas não há divulgação. Então, nós precisamos usar a prefeitura hoje para fazer esse fortalecimento dessa questão da inovação, porque os projetos já existem. E é claro que sim, é possível que a gente faça parcerias público-privadas. O nome técnico não é esse, né? Parceria público-privada, ela tem uma conotação muito de obras de 35 anos, mas quando a gente fala assim, a população entende. Parcerias entre entidades privadas e entidade pública para fortalecer e ajudar qualquer forma que possa, de fato, ajudar as pessoas a circularem na nossa cidade. Porque, de fato, o transporte é o gargalo que existe em Campos há muitos anos. Mas as pessoas estão sendo impedidas de circular e tudo que for confluir, ou seja, nos levar a esse caminho, sim, vai ser uma iniciativa da Prefeitura. Uma última pergunta sobre transporte. No caso desses recursos, né, que virão, né, pelo menos estão assim, pactuados até onde a gente tem conhecimento, a senhora manteria as empresas que estão aí, faria uma nova licitação, criaria uma empresa pública? Como não ficou claro o que acontece hoje? 360 mil pessoas aqui no município de Campos circulam em apenas 60 quilômetros. Considerando que a nossa cidade é muito grande, cerca de mais de 4 mil quilômetros quadrados, hoje não há equilíbrio financeiro para as empresas. A verdade é essa. Por isso que esse sistema de integração, ele precisa acontecer. Porque senão as empresas não suportam, por exemplo, atender em Bé, por exemplo, que a circulação de pessoas é muito pouca.
E hoje, se você fizer uma licitação nos moldes em que se encontra a cidade hoje, nenhuma empresa quer participar, nenhuma empresa nem quer vir. Por quê? Hoje, as vans precisam entender que elas vão ter que atuar numa linha diferente, porque essa concorrência entre ônibus e vans acabam atrapalhando esse equilíbrio econômico financeiro. Portanto, antes de entrar, a gente entendeu que esse é o quadro. Só que depois que a gente entra lá, nós vamos analisar o porquê que essas empresas não estão conseguindo entregar aquilo que elas pactuaram. Então, só vou conseguir entender esse problema a partir da chamada dessas pessoas. Se elas se adequarem àquilo que está na licitação, não vejo por que fazer nova licitação. Agora, aquele permissionário que não atender aquilo que for pactuado, é claro que ele vai ser penalizado e aí nós teremos que tomar as medidas cabíveis. Sim, agora, candidata, vou mudar o tema para a gente falar sobre desenvolvimento econômico. E quando a gente fala sobre o desenvolvimento econômico de Campos, muito se critica a falta de estruturação do centro comercial e também do centro histórico, né, que traz turismo, traz pessoas para o centro. Sim. Hoje, em Campos, a gente tem o Retrofit, que é um programa do governo do município que visa revitalizar o centro, né? Já houve algumas ações. O plano de governo do prefeito, Vladimir Garotinho, fala na continuação desse Retrofit. Caso a senhora seja eleita, a senhora já vai dar andamento, né, a esse programa que já tem ou a senhora vai criar um novo? Então, o nosso programa de revitalização do centro ele é muito inovador e tem sido recebido pelos empresários de forma muito entusiasta. O que nós pensamos para o centro da cidade? Hoje, o principal problema da cidade é a questão das consultas. As pessoas não conseguem se consultar. Elas ficam nas filas, elas ficam anos tentando consultas na nossa cidade. Tem pessoas que morrem sem conseguir fazer essas consultas. Há uma demanda reprimida muito grande. A gente nem consegue falar o número de pessoas que precisam de consultas porque não há transparência. Então, para solucionar o problema do centro, nós vamos juntar os dois grandes problemas com uma única solução. Nós vamos criar o Centro Clínico da Família, e o Centro Clínico da Família vai funcionar no centro da cidade. Esse centro clínico vai atender mulheres, homens, crianças e idosos. E ali serão concentradas as consultas. Isso vai trazer circulabilidade de pessoas para o centro da cidade. Então, essa circulação, né, elevada de pessoas vai aumentar de fato o comércio local. E aí nós vamos chamar os empresários daquela região do centro ali para que a gente possa pensar em redução de impostos, a questão do IPTU, que vem sendo muito debatida nesse atual governo, né? Houve a regressividade, a progressividade, né? Porque aumentou-se muito o número do IPTU quando ele aumentou a base de cálculo. Então, se a gente pensar em levar as pessoas para o centro da cidade através do Centro Clínico da Família, se nós conseguimos resolver a questão do transporte, a levar as pessoas de forma muito tranquila para o centro da cidade e ainda assim fomentar o comércio que hoje, infelizmente, está agonizando, são cerca de 60 mil lojas fechadas no centro, a gente já vai dar um grande pontapé no desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Então, esse é o grande projeto que a gente tem. Agora, com relação à questão cultural, eu acho que nós temos um centro histórico ali muito bacana. Nós podemos pensar na parte de lazer e cultura aliadas. Porque, vou dar um exemplo aqui, para quem não conhece o Rio de Janeiro, lá nós temos Rua da Passagem, vários locais onde você pode fechar ali durante o final de semana, usar o samba, outros tipos musicais, para que as pessoas possam voltar a ser atraídas para aquele lugar ali. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui do que eu penso já, não sei se está na sua pauta, do que eu penso para a cultura, né, da nossa cidade, se não for te atropelar. Eu acho assim que a cultura, a gente tem que começar pela cultura, valorizando os nossos artistas daqui de dentro. E aí, retomar um projeto que foi muito saudoso, foi bem sucedido e eu gostaria de retomar, eu me lembro com muita alegria e saudosismo na minha infância, são aqueles projetos musicais, né, que a gente tinha no Jardim São Benedito, por exemplo, aos sábados e domingos. A gente pode trazer o artista local para as praças, a gente pode trazer o artista local para a Praça São Salvador, a gente pode trazer o artista local, o sambista principalmente, para essa zona cultural. E isso sem pagamentos exorbitantes, sem shows famosos, a gente pode valorizar o nosso artista local. E isso, além de valorizar a cultura, nós vamos trazer também a questão do lazer. Porque hoje, Campos, infelizmente,
não tem nada do que se orgulhar na questão do lazer. Ou você sai para fazer compras ou você sai para comer. Então, você fomentar o artista local, trazendo ele para essa área central, você vai também desenvolver o lazer e o comércio. Então, é uma forma integrada de resolver aquela questão central. Aproveitar para falar sobre esse ponto de cultura, a senhora falou da promoção de eventos culturais com artistas locais. Hoje, por exemplo, todo o terceiro domingo do mês, tem no Jardim do Liceu o Samba na Praça. Sim. Ele conta com o apoio logístico da prefeitura, em ceder o espaço, colocar segurança. A senhora planeja fazer com esse mesmo tipo de evento um financiamento maior, além do apoio apenas logístico? Sim, esse é um projeto que acontece inclusive em Macaé e é muito exitoso. Você, por exemplo, você faz uma lista de valores onde o artista ele pode se inscrever e é de uma forma democrática. Então fica a transparência, né? Para, por exemplo, 2 horas de show, X reais. Não vou falar em valores aqui. Isso vai acontecer de forma reiterada durante os domingos, por exemplo. Vai ter uma planilha. As pessoas se inscreverão, os artistas se inscreverão, passarão ali por um crivo e um critério, de modo que toda a população possa ter acesso. E aqui eu não estou falando só da região central. A gente também tem que atender os bairros mais periféricos. A gente também pode atender, por exemplo, artistas do mundo gospel. A gente pode fazer isso de forma variada, sem que isso seja tão custoso, sem que a gente traga shows tão caros e o artista local fique aqui, né, como a gente chama, a ver navios. Então, é muito importante porque isso desenvolve não só o lazer, a cultura, mas também desenvolve o comércio, porque os ambulantes, eles ficam felizes e contentes em participar desses eventos. Bom, eu quero voltar ainda a falar de desenvolvimento, mas já que a senhora entrou nessa pauta cultura, nós temos um equipamento aqui grande, que é o CEPOP, subutilizado, que foi criado, pelo menos era a alegação, para que ali acontecesse o Carnaval de Campos, que foi encerrado, foi diminuído, né, foi reduzido. A senhora está falando de cultura, de vários eventos, e o Carnaval de Campos? A senhora deve ter lembrança dele. Sim. Então, o Carnaval de Campos é uma grande reclamação, porque ele atua fora da data, né, dos carnavalescos, e eu entendo que é necessário conversar com essas pessoas, mas de antemão, a principal crítica é que eles foram deixados fora do período do carnaval. Então, eu acredito que a melhor solução, mas eu digo que é importante conversar com quem está no setor, porque não adianta você fazer algo para agradar aquelas pessoas sem conversar com elas. Mas eu acredito que a melhor solução seria levar o carnaval para o Farol de São Tomé, dentro do período carnavalesco. E com relação ao CEPOP, já que você falou, nós pretendemos fazer do CEPOP um grande centro olímpico com muitas quadras. O local já é propício para isso, porque ele tem arquibancadas. Trazer a questão do atletismo, que hoje Campos não tem praticamente um lugar para se fazer atletismo. Várias quadras, como eu já falei. E aí você fomentar também o turismo a partir do esporte, que vai ser uma grande característica, se Deus quiser, da minha administração, é dar um cunho esportivo à cidade, trazendo campeonatos tanto aqui para a cidade de Campos, quanto para o Farol de São Tomé, que vai deslocar para o Farol de São Tomé uma atração fora do período do carnaval. Porque hoje a gente só pensa no farol dentro do período de carnaval. A verdade é essa. E aí, se você tem um bom transporte, com uma boa passagem, né, com uma passagem viável, e você trazer para o farol campeonatos, como se tinha no passado, a gente tinha campeonato de motocross, a gente tinha vôlei de areia, futebol de areia, hoje o beach tennis está em alta. Se você fomentar o esporte nesse sentido, você vai fomentar de igual o turismo e o desenvolvimento do farol também. Ainda falando sobre desenvolvimento, você quer continuar com a pauta de cultura? Eu ia falar de desenvolvimento. Eu queria falar sobre a questão dos royalties aqui da Bacia de Campos, né? Atualmente, Campos é muito dependente ainda da receita proveniente da Bacia de Campos, do petróleo e do gás que é extraído. O prefeito fala que houve uma redução dessa dependência de 70%, se eu não me engano, 60% para 20%. Outros argumentam que essa diminuição da dependência se deve ao fato que a Bacia de Campos hoje, tendo mais de 50 anos sendo explorada, houve uma queda, né, no pico de produção de petróleo. A volatilidade do valor do petróleo, inclusive, que impactou hoje o orçamento de 3,3 bilhões de reais. Sim. Se baseando nesse cenário, como que a senhora pretende fazer para diminuir a dependência dos royalties em Campos? Bom, a primeira forma
é enxugar a máquina, que eu já vinha falando que está aqui dentro do meu plano de governo. Como é que você vai fazer isso? O princípio básico é você avaliar se de fato há necessidade dessas 50 secretarias e subsecretarias que hoje nós temos na nossa cidade. Então, avaliar, mas não perder a eficiência. 2, verificar a condição, por exemplo, dos RPAs. Hoje, 5% do nosso orçamento é impactado com os RPAs. E aqui eu quero dizer, deixar muito claro para quem é RPA, que não há uma caça às bruxas, mas há uma necessidade de se verificar quem são as pessoas, onde elas estão trabalhando, de que forma, em que horário, para que, de fato, haja transparência nesse processo. Hoje a gente não consegue, através do sistema de transparência da Prefeitura, saber quem são essas pessoas e onde elas estão lotadas. Isso é preciso saber com muita clareza. Outra coisa, verificação de imóveis. A Prefeitura hoje tem imóveis que não sabe nem onde estão. E aí a gente acaba alugando, por exemplo, imóveis de terceiros, gastando dinheiro, reformando, algo que poderia haver cessão de valores, né, entre iniciativa privada e iniciativa pública para economizar. E, principalmente, né, a análise de contratos. Esse eu acho que é o maior choque de gestão que nós temos. Analisar os contratos, principalmente os contratos que parecem, sobretudo, escusos. A gente tem hoje aí, a gente está verificando, pedindo que o prefeito venha responder por que um contrato de manutenção de escola saiu de 9 milhões para 43 milhões, algo que precisa ser esclarecido com muita clareza sobre esse contrato. E, além disso, a gente precisa conversar com a esfera federal, com a esfera estadual, e aqui é muito importante abordar o apoio que nós recebemos do governador Cláudio Castro, a nossa candidatura, porque ele já investiu aqui cerca de 2 bilhões de reais na nossa cidade. Lembrando aqui que houve a estrutura do HGG, que foi 100% com o valor do governo do estado, a reforma do DIC da 15 de novembro, mais 400 ruas que foram asfaltadas, entre outras obras, como teve também o restaurante popular, tudo isso verba estadual que foi introduzida na nossa cidade. Então, nós precisamos pensar na introdução de outras verbas, seja do governo federal, seja do governo estadual, para aumentar a nossa capacidade, né, e diminuir essa dependência dos royalties. E, para além disso, cada vez mais investir no desenvolvimento interno. Porque se você não desenvolver internamente, você não vai conseguir, né, como a gente falar, desmamar desse dinheiro. E como é que a gente vai fazer para você não mudar de assunto, e a gente deixar claro como é que a gente vai fazer o desenvolvimento interno na nossa cidade. São 4 pilares. Fazer a zona especial de negócios funcionar, que nunca saiu do papel, atraindo empresas para cá. Mas para atrair essas empresas, a gente precisa fazer um incentivo tributário para que essas empresas possam vir para cá, reforçar a segurança, porque nenhuma empresa vai vir para cá se ela sentir a sensação de insegurança pública. Nós precisamos fortalecer obras de infraestrutura para poder fazer o escoamento dessa produção e o mais importante de tudo é capacitar a população, porque a capacitação vai, de fato, atrair o olhar desses empreendedores para a nossa cidade. É assim que a gente pretende desenvolver como um todo Campos e a nossa região, já que Campos é uma cidade muito importante no estado. Hoje ela não tem nenhuma vocação especial, Campos não é referência em nada, mas se tudo der certo, ela vai voltar a ser a cidade mais importante do estado do Rio de Janeiro. Bom, vamos falar de saneamento básico. A senhora está falando de um choque de gestão, rever contratos. Naquilo que a senhora apurou e que o seu grupo também apurou, a senhora está satisfeita com os contratos com as concessionárias de campos, de lixo, limpeza pública, de água? Qual a sua avaliação e o que a senhora fará? Então, acho que o primeiro contrato a ser revisto é o contrato da Água dos Paraíbas. A população está absolutamente insatisfeita em pagar 100% de esgoto, quando não se usa absolutamente, né, 100% da água que vai para o esgoto. E eu acredito, essa empresa ela já teve as contas reprovadas por 3 vezes na Câmara, ou seja, o prefeito poderia ter revogado o contrato se quisesse. E entendo que o primeiro ato seria conversar com a Águas do Paraíba para que ela possa reinventar aquilo que está pactuado, reestruturar para estender o saneamento básico para todas as pessoas. Lá em Travessão, por exemplo, ainda existem ruas que não têm saneamento básico, entre outros lugares na cidade. Então, esse é um ponto fundamental para que a gente possa restabelecer a ordem e o equilíbrio no saneamento básico de Campos.
Agora eu queria, você ainda quer fazer alguma pergunta Não, sobre pode seguir. saneamento? Porque eu ia seguir para a educação, pode ser? Pois não, pois não. Falando sobre educação, recentemente nas suas redes sociais, a senhora criticou a pedagogia de Paulo Freire, que segundo a senhora é utilizada aqui na rede de ensino de Campos. E no país como um todo, a gente tem a Lei de Diretrizes de Base que rege a educação, a LDB, né? E na LDB está previsto que cada escola ela pode desenvolver o seu plano político pedagógico, que é o PPP. Se não for a metodologia de Paulo Freire, qual que é a referência internacional, qual outro utilizar? Então, quando eu falo da metodologia de Paulo Freire, que vai fomentar essa questão, que é hoje até inclusive introduzida pelo governo federal, da aprovação automática, da qual eu sou absolutamente contra. Né? Por exemplo, meus filhos estudam na escola particular e não tem aprovação automática. O que eu entendo, inclusive, que a gente tem que pensar na qualidade da escola particular levada para a escola a escola pública. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, encerrar essa questão da aprovação automática, porque eu não vejo que isso traga benefícios para as crianças. Eu entendo que isso vai trazer cada vez mais desigualdade para o seu filho, que na hora de concorrer para um emprego, ele não vai ter condições de concorrer com alguém que estude numa escola privada, por exemplo. Nós vamos ter a questão do contraturno. O que é isso? É trazer um reforço escolar para essas crianças que passaram por esse momento de aprovação automática. A reclamação, ela é incisiva das pessoas, dos pais de alunos, de que as crianças estão chegando ao 9º ano sem saber ler e escrever, e isso não é sustentável. Não há possibilidade de uma criança chegar ao 9º ano e não saber ler e escrever. Então, nesse sentido, nós vamos fazer o reforço para que essas crianças possa haver um reequilíbrio da idade base, né? Porque há hoje uma defasagem muito grande da idade séria em Campos, então nós vamos tentar diminuir isso, nós vamos precisar da ajuda da iniciativa privada para isso sim. E, além disso, nós vamos dar, como eu falei, identidade esportiva, porque o esporte ele é muito importante para que as crianças tragam desenvolvimento não só intelectual, mas desenvolvimento social, porque o esporte ele traz disciplina, ele traz inteligência emocional, ele traz o respeito. Para além disso, nós vamos reintroduzir a questão da autoridade para os professores. Todos os dias em que eu vou às reuniões, professores da rede municipal se sentem assediados, eles não têm autoridade na sala de aula, inclusive para reprovar aquela criança que ele entende que não tem condições de ser ingressada na série seguinte. Praticamente é o professor que vai para a secretaria. Antigamente nós dizíamos que a criança, quando fazia bagunça, ela ia para a secretaria. Hoje é o professor quem vai. Ele tem que explicar, fazer inúmeros relatórios para justificar por que ele pretende desaprovar aquela criança. E isso é incabível. Então, nós vamos, além disso, valorizar o professor e como isso acontece? Através de aperfeiçoamento e bonificação, para que esse professor se sinta entusiasmado em cumprir a missão dele. Porque educar, alfabetizar uma criança é um propósito, uma missão de vida. Se o professor não se sente estimulado, ele fica sem chance, sem busca por aquilo que é a missão dele. Então, nós vamos reestruturar a educação dessa forma. Hoje, Campos, a senhora falou do esporte, né? Incluir o esporte na educação. Hoje, Campos tem as chamadas Vilas Olímpicas, que era administrada pela Fundação Municipal de Esportes e hoje passou para a gestão da Secretaria de Educação. Sim. A senhora pretende, né, utilizar de uma melhor forma essas Vilas Olímpicas atreladas à educação? Sim, todo tipo de investimento que estiver no esporte, nós vamos aprimorar e melhorar, né? Aprofundar. Só que existe um olhar que é mais simples, mas ele precisa ser visto. Hoje, bairros de periferia, eles querem coisas que estejam ali, próximos deles. Vou dar um exemplo prático para que as pessoas entendam. Lá na comunidade, no bairro das Casinhas de Santa Clara, nós temos uma praça que está abandonada há mais de 16 anos, uma praça onde tem caco de vidro, onde tem fezes de animais, onde há muitos entulhos e é o único lugar onde as crianças daquele local brincam. Então, se a gente pensar em torneios entre bairros, coisas que são mais simples do que a Vila Olímpica, porque às vezes a Vila Olímpica ela é muito importante sim, mas há uma distância e as crianças acabam não conseguindo usufruir daquilo. Se você
conseguir fazer esse torneios entre bairros, se você conseguir colocar, inclusive RPAs, para trabalhar fazendo a educação e a questão da escolarização das escolinhas de futebol, que é um desejo muito grande dos bairros mais pobres, você vai ganhar tanto em produtividade do intelecto emocional dessa criança, quanto potencializar ela nos estudos. Então, toda iniciativa de esporte, ela vai ser potencializada. É isso que eu quero trazer. Por que que eu falo isso? Porque eu sou alguém muito grata ao esporte. Eu fui bolsista, né? Eu fui jogadora de handebol da seleção infantil de Campos. E isso me propiciou a ganhar bolsa de estudo e foi assim que eu consegui ir galgando meus passos na educação. E isso é muito importante a gente fomentar. Voltar com os jogos estudantis em Campos também é muito importante. Eu acho que é determinante para que a gente possa voltar com essa identidade esportiva. A senhora, no seu governo, pretende implantar a escola cívico-militar? Sim, no plano de governo está determinado, mas ela precisa fazer uma avaliação do local determinado e fazer um impacto disso, né? Uma vez estabelecida a escola cívico-militar, nós vamos criar um parâmetro de desenvolvimento para saber se efetivamente ela vai ser bem recebida e a partir daí reproduzir esse modelo nos outros lugares. Vai começar com um modelo específico para poder fazer o parâmetro de comparação. A senhora não definiu para a gente qual seria o método pedagógico do seu governo? Sim, o método pedagógico é aquele que vai avaliar a criança e o professor pela performance. De forma nenhuma aprovar aquela criança. E a pedagogia, ela é muito importante porque ela é o centro. E não podemos, por exemplo, o que acontece hoje, que eu discordo, por exemplo, é introduzir de forma absolutamente tecnológica a questão dos smarts, né, que hoje foram introduzidas. Eu discordo. A ONU, por exemplo, a Unesco, por exemplo, tem um estudo que diz que isso é um retrocesso, porque de forma analógica a criança aprende muito mais. Levando um tablet para casa, por exemplo, ela vai... Muitas vezes não tem internet, né? Hoje você tem aí, por exemplo, chat GPT, que a criança começa a fazer atividade sem desenvolver intelecto. Então, nós vamos trazer principalmente a participação dos pais e dos professores para ter esse vínculo de forma muito integrada com as escolas. Infelizmente, nós não temos condições de trazer todas as escolas para o sistema integral, que é o que eu gostaria de fazer, mas nós não temos condições físicas para tanto, mas aquilo que for possível introduzir para que seja remodelado esse sistema, nós faremos. Por último, ainda sobre educação, a senhora vai realizar concurso público na área de educação? Sim, é necessário fazer. É importante tanto o sistema e principalmente da questão dos professores de educação física, porque hoje, de primeiro a quinto ano, a gente não tem a figura mais do professor de educação física, né? A reclamação é muito grande dos professores de que qualquer pessoa é colocada ali para fazer recreação com as crianças, e aí reforça mais uma vez esse direcionamento da identidade esportiva. E nós precisamos trazer a questão da valorização do professor e avaliar, por exemplo, a questão da regência, que é um valor que é trazido para os professores que estão ali na sala de aula e eles querem muito a incorporação desse valor, então nós vamos sentar para conversar a possibilidade de incorporar esse valor para que eles se sintam ainda mais valorizados. Ainda falando sobre a questão dos professores, a senhora falou que vai fazer um novo concurso. Sim. Em Campos, há mais de 10 anos, houve também concurso municipal na área da educação. Esses aprovados nesses concursos até hoje não foram chamados. Sim. Existe a possibilidade deles serem convocados, porque eles falam que existe uma jurisprudência que autoriza a convocação. Mas aí eu tenho que analisar o concurso para saber a validade dele, né? Então, teria que avaliar juridicamente para saber e não teria como responder. Eles falam que a validade já venceu, na verdade o prefeito fala que a validade já venceu, só que os aprovados nesses concursos, eles falam que eles ainda podem ser convocados porque há uma jurisprudência. Mas aí a jurisprudência tem que ser analisada pelo jurídico, né? Eu preciso conhecer a validade do contrato para saber dessa possibilidade. Sim. Vamos falar de saúde. Perfeitamente. Né? A senhora já deu uma pincelada nessa questão, mas eu gostaria de falar de saúde básica. Sim. Né? Nós recebemos inúmeras reclamações de pessoas de idade que vão para a fila às 5 horas da manhã para pegar uma ficha, né? E que às vezes no exame levam 4 meses para que esse exame seja realizado. Qual é a sua proposta para a saúde básica? Vamos lá. A primeira grande proposta é o sistema Atende Logo.
O sistema Atende Logo é necessária a informatização de toda a saúde da cidade. Eu falo que hoje você consegue comprar qualquer coisa da China da sua cama, sem precisar levantar da sua cama através do smartphone. Então, hoje, se você conseguir informatizar todo o sistema de saúde, não só das vagas existentes, além de você saber onde você pode se consultar, você vai poder saber quantas vagas estão existentes e em que número a sua vaga está. Hoje você não consegue ter transparência de saber quantas pessoas estão esperando nas vagas. Então, com o sistema Atende Logo, você consegue ter essa prioridade. Nós vamos fazer parcerias com hospitais contratualizados para diminuir essas filas. Além disso, voltando aqui, o Centro Clínico da Família, que nós vamos estabelecer em prédios antigos ali do centro para poder trazer circulação. Traremos também o sistema o Centro de Diagnósticos de Imagens de Campos, onde nós teremos ali o sistema de radiologia, tomografia, ultrassonografia em tempo integral, para que essa demanda que é muito reprimida de exames possa ser mais célere. E eu acho que o mais importante da unidade básica hoje é que as pessoas vão às unidades básicas de saúde, as UBS, e infelizmente não conseguem ter a resolução do seu problema. Não há resolutividade na questão da unidade básica. Por quê? Ela chega lá e encontra um médico, um bom médico, um experiente profissional com estetoscópio. E aí ele não consegue, né, fazer exames necessários para dar uma análise final daquele paciente. Uma simples infecção urinária, por exemplo, e essa pessoa é remetida muitas vezes para HGG, que está assoberbado. Então, se você consegue fazer um laboratório central, onde você consegue arrecadar esse material e através da informatização, que é o que a gente pretende, esse resultado ele volta para a unidade básica de forma informatizada, de modo que o paciente não precisa sair da UBS para ir para nenhum outro lugar. Então, você vai desobstruir, por exemplo, as grandes emergências, que é o Hospital Ferreira Machado, e a unidade do HGG, trazendo todo esse atendimento já para as unidades básicas de saúde. Para finalizar, a gente tem a questão da caravana da saúde, que vai atender as localidades mais distantes, com um ônibus equipado, para que isso possa acontecer de forma reiterada. Reforçar a questão do médico de família, que trabalha muito na prevenção. A cada $1 que a gente investe em prevenção, a gente evita o gasto em cerca de $4, então é muito importante prevenir. E trazer a questão odontológica para a saúde também, que, segundo informados, a gente também não tem essa informação de forma correta, mas são cerca de 500 dentistas que Campos tem hoje. E hoje você, se quebrar um dente, não tem para onde ir, né? De forma emergencial. E aí criar uma clínica odontológica 24 horas para que as pessoas possam ter esse acesso à saúde dentária também. Candidata, nosso tempo está se encerrando. Eu vou pedir para você dar as suas considerações finais para o nosso ouvinte, 1 minuto. Perfeitamente. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, principalmente de vocês, eleitores. Nós estamos muito próximos, né, de tomar uma grande decisão, a decisão de quem é que vai mudar o futuro da nossa cidade. E nos últimos 30 anos, Campos se revezou entre ciclos familiares que não nos levaram a lugar nenhum. Hoje, infelizmente, nós não temos empregos na nossa cidade, nós não temos capacitação de pessoas e nenhuma indústria foi atraída para cá. O que sobram são 150 mil pessoas na linha extrema de pobreza. O que tem são pessoas nas filas esperando toda a madrugada. O que tem são pessoas que estão morrendo sem conseguir fazer os seus exames. Eu quero perguntar para você, é exatamente esse ciclo que você quer continuar? Mas se você não quer, assim como eu, você quer mudança, eu quero aqui humildemente te pedir que no dia 6 de outubro você vote 44 e juntos nós vamos transformar a nossa cidade, tornando Campos a cidade mais próspera do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada e já agradeço pelo seu voto. Obrigado, candidata. Hoje nós recebemos a candidata da coligação União Brasil-PSB, Campos Pode Mais, a delegada Madeleine. Amanhã estaremos entrevistando o candidato Twin. Leandra. Twin do PRB, né, PRB. Alfredo? PRB, a penúltima, né, penúltima entrevista da nossa série aqui de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Campos. Amanhã, né, a gente volta às 18 horas também, como o Alfredo falou, com o Twin. Uma boa noite para todos.